Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal. Olá, direto ao ponto. E a poluição do Rio Guandu continua, bem como as intenções dos representantes do governo do estado em validar um projeto que vem sendo rejeitado há mais de uma década. Projeto este que não resolve o problema de poluição do Rio Guandu, pelo contrário, segrega toda a poluição na lagoa esta que hoje está estabilizada e mantém todo um ecossistema ali existente. E ainda beneficia os pescadores e a comunidade local que hoje depende diretamente da existência dessa lagoa. O projeto visa criar uma segunda barragem para que todo o esgotamento sanitário fique retido na lagoa e depois será canalizado e transferido para depois da primeira barragem construída pela SEDAI para a captação de águas. E a posição da nossa estação de tratamento de águas atual, a Rita Guandu. Aqui com uma visão um pouco mais aproximada das lagoas, a gente consegue ver a posição onde será realizado o dique. Também conseguimos ver aqui a área da captação propriamente dita da SEDAI. E aqui a gente consegue ver também um pouquinho dos desalinadores que vão levar as águas para a Rita Guandu, que está um pouco mais à direita, que nessa imagem a gente não consegue visualizar. Então, aqui um pouco mais aproximado, uma imagem ainda mais aproximada da nossa tomada d'água, mostrando aqui a barragem auxiliar, a barragem principal, e como funciona hoje o sistema, né? Então, hoje a gente tem o Rio Guandu chegando na tomada d'água, mas sofrendo influência das águas provenientes da lagoa, que vocês podem observar que ela realmente é logo a montante da captação. Acho que todo mundo aqui tem conhecimento, mas caso alguém não tenha conhecimento muito próximo do local, essa imagem é importante para a gente mostrar a proximidade da lagoa com a nossa captação. A obra, então, prevista é a construção deste dique, que tem em torno de 800 metros. Nesse dique de 800 metros vai ser prevista, então, uma tomada d'água, onde a gente vai fazer a captação propriamente dita das águas da lagoa. A transposição é feita através de 3 tubulações de 1.200 em PAD, uma caixa de transição, vai seguir por um canal de concreto de 2.000 milímetros, que vai, então, levar as águas para a jusante da captação da SEDAI, a jusante, então, da nossa barragem principal. Nessa obra também está prevista uma estrutura de espigão com vertedor de soleira submersa, que é para proteção da chegada de sólidos na captação da SEDAI. Essa é uma obra complementar à obra do dique. Como eu disse, esse projeto vem sendo rejeitado há mais de uma década porque não resolve o problema, simplesmente transfere o problema. E, além de transferir o problema, esse projeto fere acordos assinados pelo Brasil e até mesmo a legislação vigente. Os representantes do Estado, na tentativa de argumentar favorável em relação ao projeto, citam estados de São Paulo, caso venha ocorrer um acidente, que daria tempo para uma situação emergencial. No entanto, os representantes do Estado esquecem que no próprio estado do Rio de Janeiro, vários são os pontos que, caso ocorra um acidente, prejudicará o abastecimento de água, como é o caso da rodovia Presidente Dutra. Caso vire um caminhão carregado de produtos químicos, não haverá tempo hábil para que a SEDAI ou que o Estado crie algum tipo de ação que evite o dano. Como também em Paracambi, onde indústrias utilizam ácido sulfúrico e soda cáustica nas suas atividades. Uma estrada estreita, não possuindo sequer sinalização caso venha a ocorrer um acidente. Caso um desses caminhões vire, todo o material será drenado para o Rio Paraíba do Sul, que é o ponto, inclusive, onde é feita a transferência para o que hoje é o Rio Guandu. Ou seja, os argumentos dos representantes do Estado em citar o Estado de São Paulo e esquecer que no próprio Estado do Rio de Janeiro existem pontos graves, gravíssimos, não é algo estranho. É que eles subestimam a inteligência das pessoas que estão do lado de cá, né, contrário ao projeto, não por ser contrário pura e simplesmente, mas porque de fato o projeto não atende ao que deveria atender, que é resolver o problema de poluição. Se você tiver um acidente no polo industrial de São Paulo, no Rio Paraíba do Sul, por exemplo, você tem uma série de ferramentas e de opções para atenuar
essa situação. Você pode não transpor essas águas, fazer uma descarga em funil, enfim, a própria autodepuração do corpo hídrico vai demorar mais de um dia para essa água chegar no ponto de transposição. Então você tem vários recursos que conseguem atenuar. Além dos pontos que citamos, como a rodovia Presidente Dutra e o município de Paracambi, existe uma montanha de escória em Volta Redonda, escória da mineração, e o perigo ali é constante, haja vista que essa escória está à margem do rio que origina o Rio Guandu, o atual Rio Guandu. Bom, aqui vemos o polo industrial de Volta Redonda, né, a indústria da mineração, que por sinal é bem grande. E logo ao lado, né, margeando aí a indústria, vemos o Rio Paraíba do Sul e uma montanha de escória, que são sobras da mineração. E essa escória está bem à margem ali do Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda. Rio que vai originar, né, lá na frente o que conhecemos hoje de Rio Guandu. E vemos também um número de habitações às margens, né, do Rio Paraíba do Sul. A quantidade de habitações é muito grande. Ou seja, além da poluição produzida pela indústria, com certeza essas habitações lançam esgotamentos sanitários e outros tipos de poluições no Rio Paraíba do Sul, que vai ser o rio que vai originar o Rio Guandu. Aqui vemos o município de Paracambi e duas indústrias que trabalham com ácido sulfúrico e solda cáustica. Margeando essas indústrias, temos o Rio dos Macacos, que vai desaguar no Paraíba do Sul antes da captação feita pela SEDAI. A estrada de acesso a essas indústrias é estreita, onde só passa um carro por vez e não há qualquer sinalização caso ocorra um acidente com esses caminhões, que caso venha a ocorrer, esse material químico vai cair direto no Rio Paraíba do Sul, que alcançará aí o Rio Guandu. E mais uma vez, uma quantidade de habitações, né, enormes ali no Rio Paraíba do Sul, que vai desaguar e vai originar o Rio Guandu. Então é uma quantidade grande também de habitações. E aqui vemos o Rio Paraíba do Sul, e que vai descendo, né, e vai passando aí por outros municípios. Aqui vemos o bairro de Japeri, número também muito grande de habitações ali, margeando o Paraíba do Sul. E é também o município responsável por vários dos cadáveres que são lançados no rio, vistos pelos pescadores que pescam ali no Rio Guandu, já no município de Nova Iguaçu. O rio é cortado por várias rodovias. Aqui vemos o arco metropolitano, onde também é possível aí acontecer um acidente caso um caminhão aí carregado de produtos químicos tombe, jogando esse material no Rio Paraíba do Sul. Descendo, nós vemos aqui um outro bairro, né, já chegando ali no município de Nova Iguaçu, né, Seropédica. E aqui mais uma rodovia, nesse caso aqui a rodovia Presidente Dutra, também um outro ponto possível aí de ter um acidente com caminhões carregados de produtos químicos. Aqui nesse trecho já é o Rio Guandu, após a transposição. Nós vamos descendo, vemos aí o polo industrial de Queimados, né? O polo industrial, e um rio que margeia ali o polo industrial, que deságua no Rio Guandu antes da captação, levando aí também muitos contaminantes. Como sempre, o número de habitações que margeiam o rio, seja o Rio Paraíba do Sul, seja o Rio Guandu, é muito grande. E todo esse material, ele é carreado aí, todos esses efluentes sanitários são levados até o Rio Paraíba do Sul ou o Rio Guandu. Aqui é o local onde
pretende-se fazer a barragem, segregando toda a poluição na lagoa criada com o represamento do rio. A colônia de pescadores e ali abaixo a captação, a entrada aí da captação feita pela SEDAI. Além desses possíveis danos que podem ocorrer, como a rodovia Presidente Dutra, o Paracambi, o município de Paracambi, a montanha de Escória em Volta Redonda, nós citamos também a questão do descumprimento aos acordos que o Brasil vem assinando, como a Agenda 2030 e os seus ODS, no caso o ODS 6 e 11, que diz o seguinte: no ODS 6, assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. E no caso do ODS 11, tornar as cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Além da Agenda 2030 e dos ODS que citamos, existe a Lei 6.938 de 1981. E no caso, o efluente mais contaminado será despejado a jusante da captação em área de pesca, ferindo, no caso, a Lei 6.938 de 1981, que proíbe o lançamento em níveis nocivos ou perigosos para seres humanos e outras espécies de vida. Ou seja, a segunda barragem que a SEDAI tenta produzir para se beneficiar e ter uma água menos poluída, haja vista que a poluição hoje ela já vem sendo trazida em número acima do permitido pelo próprio Rio Paraíba do Sul. A quantidade de cadáveres de seres humanos e de outros animais, bem como os níveis de poluição, já estão muito acima do permitido, isso já no Rio Paraíba do Sul. Essa segunda barragem da SEDAI, que tende a melhorar a água captada, beneficiando ela, a SEDAI, e desconsiderando todo o ambiente, prejudicando a fauna, a flora, os pescadores e toda a comunidade ali instalada que hoje depende da lagoa, fere, como nós dissemos, a Agenda 2030 que o Brasil assinou, esses dois ODS, o 6 e o 11 que nós citamos, e a Lei 6.938, jogando todo o material que ficará retido nessa segunda barragem, e no caso retendo tudo ali na lagoa, acabando com aquele ecossistema, após a primeira barragem criada pela SEDAI, onde ali nessa primeira barragem encontra-se peixes que fazem a piracema e ficam ali retidos, como é o caso do robalo, onde até o presente momento a SEDAI, o Estado ou até mesmo os representantes do Comitê Guandu se importaram em criar o acesso para que esses peixes possam fazer a piracema por completo e não ficar retido ali na primeira barragem. E com o lançamento, caso venha ocorrer, desse esgotamento sanitário após essa barragem, toda aquela vida será destruída, acabando com esses peixes, além de uma atividade de pesca que hoje existe, ferindo a Lei 6.938 de 1981, como nós citamos. Então percebam que é um projeto que fere acordos internacionais, que fere e rasga leis existentes. O que mais nos deixa impressionado disso tudo é a falta de postura, de atitude do Comitê Guandu, de suas câmaras técnicas, que têm se reunido, discutido, mas que isso não tem reverberado em nenhum documento, em nenhum posicionamento em relação ao projeto. Até o presente momento, o Comitê Guandu não produziu uma única linha favorável ou não ao projeto que o Estado traz através da SEDAI em relação a essa criação dessa nova barragem, represando todo o esgotamento sanitário, desconsiderando aí as bases internacionais assinadas pelo Brasil e a legislação vigente. As câmaras técnicas e o Comitê Guandu têm se reunido, têm se discutido. A SEDAI, depois de muito protelar, fez a apresentação do projeto, onde representantes do Estado tentou aí argumentar favorável ao projeto, mas como sempre, pessoas, pesquisadores e o próprio Ministério Público se posicionam contrários ao projeto. E o Comitê Guandu, por sua vez, não produz uma única linha, um único documento favorável ou não. Então tá bom. Estamos te ouvindo, tá bom? Então vamos lá, olha só. Eu queria comentar primeiro, fazer uma explicação para diferenciar.
essa obra funciona como dique, porque ela é longitudinal ao rio Guandu, aí ela é um dique, mas funciona como barragem em relação ao rio Queimados e Ipiranga. É bom a gente deixar isso bem claro. Essa obra tem duas funções. Ela é dique para o rio Guandu, mas para rio Queimados e Ipiranga, ela obstrui o escoamento numa época de enchente. Ela vai funcionar como barragem, sim. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte: se há 10 anos atrás a SEDAI tivesse feito essa obra, né, que foi proposta há 10 anos atrás, e neste período tivesse se investido na despoluição dos rios Queimados e Ipiranga, hoje em dia a gente não está discutindo nada disso, o problema estava resolvido, certo? Infelizmente, isso não foi feito. Não adianta chorar o leite derramado, mas nós temos que procurar enfrentar o problema, como o Eduardo falou, o problema existe. Então, um dos primeiros aspectos que eu queria caracterizar e reforçar é o problema da antiguidade dos dados. Um projeto de 2004, ou seja, um projeto de mais de 10 anos, você simplesmente achar que esse projeto ainda está válido e vamos aplicar, que podemos manter a mesma obra, no meu entender, não é bem assim. E eu queria explicar por quê. De 10 anos para cá, a degradação da bacia, principalmente do rio Queimados e Ipiranga, aumentou, a poluição aumentou, o desmatamento aumentou, e o que isso gera como consequência? Havendo um evento de grande magnitude hidrológica, a magnitude das inundações passará a ser maior. Este é o grande problema. Então, essa obra de mais de 10 anos atrás ela está deficiente em relação ao evento crítico que aconteça no futuro. Então, não é tão simples assim. No meu entender, o INEA tem que exigir pelo menos um ano hidrológico completo de dados de vazão, de chuva, e a partir daí tentar adequar os estudos para dar mais segurança. Por que eu digo isso? E aí isso válido também para tempo de recorrência, né? E obviamente tempo de recorrência de 5 anos é mais frequente, essas inundações vão ocorrer muito mais do que para 100 anos. Dizer que tempo de recorrência de 100 anos não vai afetar nada, mas um tempo de recorrência de 5 anos que vai inundar 20% da região vai ocorrer com muito mais frequência, e isso tem que ser atendido, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu vou dar como exemplo Fukushima. Fukushima não podia ter tsunami em Fukushima por causa da usina nuclear, e que se houvesse um tsunami e atingisse a usina, ia ser uma catástrofe. Então, o que os japoneses fizeram? Fizeram um mega quebra-mar para proteger aquela região, aquela bacia contra tsunami. E o que aconteceu? Eu estou falando isso porque eu vi isso numa reportagem na Band News. Esse quebra-mar tombou, porque simplesmente não foi considerado os efeitos do fundo. Ele começou a revolver a fundação, como a velocidade do fundo é nula, não se considerou só a parte do nível da água. E ele caiu que nem isopor, foi efeito dominó. E houve o que houve. Hoje em dia, Fukushima virou uma cidade cemitério, uma cidade fantasma por conta da radiação. Da mesma forma, a barragem que a SEDAI quer construir, ela tem que ter tolerância zero para tombamento. Porque, da mesma forma que o Eduardo falou, nós estamos logo a montante da tomada d'água. Se, porventura, esta barragem tombar, nós vamos ter um risco de um colapso na barragem principal. Vocês concordam? E se essa barragem principal romper, nós vamos ter um colapso no abastecimento da água da cidade do Rio de Janeiro. Vocês concordam comigo? Portanto, nós temos que ter um projeto seguro, com dados atualizados, tolerância zero, para que essa barragem não possa tombar. E aí, obviamente, eu recomendo ao INEA, eu recomendo à SEDAI, não que não se faça esse projeto, mas as condições atuais são muito piores que as condições de 10, 20 anos atrás, muito piores. Você tem rios muito mais assoreados, você tem bacia muito mais impermeabilizada. Então, a sugestão que eu estou dando de procedimento para o órgão ambiental e para a SEDAI? É fazer, primeiro, aguardar esse projeto da barragem. Primeiro, vamos focar em atacar as causas de forma rápida, ou seja, priorizar o licenciamento, a fiscalização eficiente do polo industrial de Queimados,
para monitorar na entrada e na saída dos esgotos, botar um programa de monitoramento sensorizado dos rios para detectar qualquer lançamento e você controlar para evitar poluição e obrigar os empresários a controlar a sua poluição. Ao mesmo tempo, priorizar a vegetação ciliar nos rios e seus afluentes para proteger o rio na época da erosão de origem difusa, problema de erosão durante a chuva. E fazer uma atuação emergencial nos rios Queimados, Ipiranga e seus afluentes, logo depois da área urbana. Não é na lagoa que a vazão é muito maior, a vazão do rio é bem menor e a água sai preta, desvia os rios, trata tirando a poluição principal, né, por um processo de tratamento de decantação para tirar lodo, faz uma aeração, passa por uma wetland para tirar nutrientes e devolve essa água para o rio. Você, em 2 anos, está com esse problema reduzido, essa poluição. Você não vai acabar com a poluição, mas vai reduzir sensivelmente. Paralelamente, você monitora o rio e a lagoa. Se isso já gerar uma melhoria substancial, você tem o problema bem equacionado. Mas se isso não for suficiente, continuarmos com um teor elevado de cianotoxinas, aí a gente faz a barragem depois dessas intervenções. Por quê? Você vai ter condições muito mais seguras do que a condição atual. E aí, quais são as grandes fragilidades desse estudo sendo feito atualmente? Primeira fragilidade desse estudo: ele não vai evitar que a água da lagoa continue entrando na tomada d'água. Por quê? Na época de chuva, a água vai continuar vertendo e vai para o Rio Guandu. Independentemente das obras de desvio que vão ser feitas pelo braço direito, a parte de material dissolvido na água, que é onde estão as cianotoxinas, ela vai continuar entrando no braço esquerdo e vai continuar sendo captada pela SEDAI. Então, vai continuar entrando, não vai acabar. Você vai ter um isolamento justamente em que período que vai continuar entrando água da lagoa? No período de chuva, que é justamente no verão, onde tem mais eutrofização. Gente, a lagoa, ela só gera problema na água no verão. Durante as águas médias e baixas, ela não gera problema nenhum. Pelo contrário, a lagoa funciona como decantador para decantar lodo de esgoto, para decantar lixo. Ela está protegendo a tomada d'água. Não sei se deu para vocês verificarem se ela protege. Agora, no verão, aumenta o nível dos rios, aumenta o nível da lagoa, aumenta a insolação, dá muita eutrofização. Então, na realidade, ela gera problema. Mas com problemas da operação da barragem, essa água de pior qualidade no verão vai verter. E aonde que existe uma fragilidade nesse estudo? É no assoreamento da bacia hidráulica dessa barragem. Essa barragem vai ter uma grade, vão ter grades para proteger a tubulação. Essas 3 tubulações de 1,20 m vão ter grades a montante para não deixar entrar lixo, senão ele vai entupir a tubulação. E esse lixo vai ser sempre limpo, de forma mecânica. Mas eu me refiro à bacia hidráulica. Essa bacia hidráulica vai continuar assoreando lodo de esgoto e lixo. E isso não está previsto no EIA. Então essa sujeirada vai acumular e na época de chuva vai revolver e vai vir uma água de pior qualidade para o Rio Guandu. E aí você imagina uma onda de enchente no Rio Queimados e Ipiranga. Alô? Você pode me dar mais minutos ou não? Só mais um minutinho, por favor, professor Dar. Eu vou falar. Se acabar um minutinho, você me avisa que eu interrompo e continuo depois. Imagina uma onda de enchente descendo do Rio Queimados e Ipiranga. O que vem de lixo que vai entupir essa grade, ela não vai conseguir limpar a tempo. O nível d'água vai subir rapidamente, vai verter e vai revolver essa porcariada toda. Só estou alertando do que pode acontecer numa onda de enchente do Rio Queimados. Não é todo dia, numa onda de enchente. E vir uma água de pior qualidade durante esse período chuvoso. E aí a gente tem que levar em conta a elevação brusca de nível. O problema das macrófitas pode entupir o vertedouro e impedir o vertimento, que lá vai estar cheio de macrófita, e você pode elevar bruscamente o nível, colocando em risco a estabilidade da barragem. Então, eu quero exatamente alertar que esses fatores só reforçam a necessidade, não de não construir a barragem. A SEDAI quer proteger a sua tomada d'água, mas não é o time certo. Primeiro, nós temos que atacar a causa do problema para reduzir esse estresse nessa bacia hidráulica. E se atacando a entrada de esgoto, a entrada de poluição, se não resolver, continuar tendo muitas cianotoxinas, faremos a barragem depois. Essa é a minha recomendação.
fazer essa barragem agora é um tiro no escuro e pode gerar problemas de piora da qualidade da água num evento crítico. A lagoa está muito poluída, a poluição não foi estagnada, e riscos de tombamento dessa barragem. Aí nós teremos um colapso. É isso que eu queria abordar. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, senhor Marcelo Danilo. Cumprimento aí, né, o senhor Humberto, a senhora Maíra, o senhor Eduardo Dantas, tá aí, Procuradoria do Estado, daqui, doutor Rafael Cid. Boa tarde, obrigado pela apresentação. Minha colega vai falar, então não vou me alongar tanto. E primeiro só fazer um registro aqui, né, quanto a essa reunião citada com a MP, ela foi, né, no episódio do ano passado da Geosmina, e com um escopo bem reduzido, tá? Com uma apresentação de PowerPoint de aspectos básicos do projeto. Então, né, assim, a gente entende que a reunião que está se fazendo hoje, ela tem um aspecto muito mais amplo, e a que foi feita no ano passado, né, está longe de substituir aquela que deve ser feita, né, com os gestores locais, com as unidades de conservação e com a população afetada, tá, pelo empreendimento. Mas eu vou focar a minha fala aqui no que foi trazido hoje, tá, porque o MP já se manifestou numa informação técnica. Eu vou ler aqui depois o número, a doutora Gisela pode falar, mas a minha fala está dividida aqui em 4 pontos. Eu começo pela questão do risco, né, tem até um pouco com o que o senhor José Arnaldo falou. Né, o senhor Eduardo Dantas, ele, né, com razão, ele falou aqui no final do risco, inclusive ele fala da magnitude e da probabilidade, e isso eu não localizei nos autos do licenciamento, seja por parte do empreendedor ou do INEA. É preciso, né, numa matriz de avaliação de risco, se coloque por escrito, né, numa visão leiga, né, e óbvia, a gente até imagina que um acidente no polo industrial de Queimados, isso possa causar, né, contaminação, mas contaminação de quais poluentes? Em qual magnitude? Com qual recorrência? Então, isso precisa ser avaliado, até porque isso não é inútil. Por que eu digo isso? Esses riscos deveriam estar previstos no licenciamento ambiental de cada uma dessas atividades, porque o princípio do poluidor-pagador, quem gera o impacto negativo, né, controla e mitiga, e quem gera o risco também mitiga. Então, a gente está admitindo aqui uma externalidade negativa de risco custeada por um terceiro, por uma companhia de saneamento. Então, eu até observo que a ata do Comitê Guandu, lá de 2011, o senhor Décio Tube já colocou isso como uma preocupação, tá, da avaliação de risco dos licenciamentos. Então, eu acho que essa avaliação de risco, já que ela é apontada como um fundamento para a implantação da obra, isso deve vir consignado, valorando os riscos, e seja por fontes secundárias, a partir do licenciamento ambiental desses empreendimentos, ou por uma fonte primária de coleta. Então, esse é um ponto. Quanto ao impacto positivo e negativo, eu acho que isso também tem que estar mensurado, tá? Porque o próprio INEA, no parecer técnico da DILAN, ele já dizia a significativa melhoria esperada com a separação das águas dos rios a serem desviados, considerado o impacto positivo, página 64 do RIMA, pode não ocorrer de forma tão significativa. De fato, espera-se uma alteração parcial, uma vez que rios a serem desviados possuem uma vazão que, mesmo somados, é muito inferior à do Rio Guandu. Então é preciso, né, no diagnóstico, um diagnóstico atualizado, né, na linha do que o professor Adacto falou, que a gente saiba, né, qual é o aporte de contribuição negativa do Guandu e o aporte de contribuição negativa do Poços Queimados, Ipiranga e Cabo Sul da Lagoa, porque o próprio parecer do INEA já, né, salientava isso. O segundo ponto, né, é quanto à cota para fins de segurança. E por que eu digo isso? Né? Porque o GAT, ele observou aqui uma resposta do INEA, né, do empreendedor, que ele diz o seguinte, que quem deverá, né, aqui eu vou ler para os senhores rapidamente, até para não cansar, quanto às inundações, né, o próprio empreendedor aqui, o próprio licitante interessado, ele fez um questionamento quanto ao tempo de recorrência. Né, o que a SEDAI respondeu pela diretoria técnica, né, que sim, existe, eu vou ler, tá? A enorme diferença, isso foi o GAT, entre os TRs, sugere que há uma preocupação maior com a segurança da estrutura da barragem quando comparada à segurança da população residente a montante, potencialmente afetada pelo empreendimento.
E aí o GAT transcreve aqui 2 questionamentos, né? No projeto apresentado no edital, algumas ocupações existentes já alagadas no cenário atual, e a implantação da barragem vai agravar o alagamento. Analisando as imagens de satélites atuais, observamos que não houve reassentamento. Essas pessoas serão retiradas? Se não, o incremento no alagamento dessas edificações não recairá sobre a implantação do dique, uma vez que o prejuízo de um alagamento é associado, entre outras coisas, ao nível A máximo. Resposta da SEDAI: de acordo com o setor requisitante do serviço, a diretoria técnica de projeto, como já são áreas alagadas, não cabe o questionamento. E o mesmo foi feito para as vias urbanas, né, que o próprio interessado fala que já há um risco de alagamento, e a resposta da SEDAI foi: de acordo com o setor requisitante do serviço, a diretoria de projetos, como já são áreas alagadas, não cabe o questionamento. Então, né, eu concordo com o GAT que se você está tendo um agravamento do impacto, como é que você diz que isso é insignificante, né? Se já existe inundação, então por que eu vou avaliar se eu estou incrementando a inundação? Então isso também entra, né, na caracterização do risco. E lembrando que o próprio INEA já falou que o tempo de recorrência até para mancha de inundação, a jusante e a montante, é de 500 anos. Tá? Isso está nos autos do licenciamento ambiental. E para fechar aqui, para não cansá-los, tá? A questão da alteração do projeto, foi dito aqui, né, que foi uma questão pontual, mas o INEA, né, e a própria SEDAI, numa manifestação anterior, já disse que houve, inclusive, uma alteração do projeto após a concessão da LP. Né, seria interessante que isso ficasse mais claro, né, o nível dessa alteração e como isso vai repercutir na avaliação de impactos. Tá, o senhor Humberto até falou. E por fim, aí eu fecho a minha fala pedindo desculpa, é que essa modalidade integrada, né, e aí somando a fala do senhor Eduardo, ela me preocupou, porque a SEDAI disse que atendeu a recomendação do MP quanto aos estudos, né, que nós questionamos, mas muitos desses estudos são de viabilidade. Então, a pergunta que faço é: se esses estudos que eram pressupostos de LP foram jogados como condicionantes de LI e agora, né, vão ser jogados, né, para a contratação, se eles apontarem, né, a partir daquele estudo de cenário atualizado, uma eventual inviabilidade, como é que você resolve isso perante o Tribunal de Contas, por exemplo, entendeu? Que até para a modalidade de licitatória contratada, a licença tem que convergir. Então a gente tem uma LI que está muito assemelhada a uma LP, né, com todo respeito, e uma contratação que pode levar a alterações que ou vão levar a uma nova avaliação de impacto, tá, para fins de prognóstico e medidas mitigadoras e compensatórias, ou até mesmo, dependendo do nível de atendimento à exigência do GAT, a própria viabilidade ambiental. Então, essa é uma preocupação que a gente tem com a modalidade licitatória e um nível de avaliação de impacto aí que o INEA terá que fazer, tá bom? Eu fecho por aqui. Nós ficamos nos perguntando para que serve o Comitê Guandu. Para que serve? Para que foi criado? Pelo nosso entendimento, o Comitê Guandu, ele deveria zelar pela saúde hídrica da bacia do Comitê Guandu, honrando aí o seu estatuto, né, o seu plano de recursos hídricos, toda a base legal. No entanto, aparentemente os representantes atuais do Comitê Guandu desconhecem a funcionalidade, os objetivos e o porquê do Comitê Guandu existir, haja vista que não produziram até o presente momento nenhum documento em relação ao projeto que vem sendo trazido pelo Estado e pela SEDAI, que afeta diretamente a bacia a qual o Comitê Guandu tem as suas responsabilidades. Quem sabe um dia o Comitê Guandu possa se entender e ter aí algum tipo de posicionamento, não só a esse projeto, às outras situações que vêm ocorrendo que prejudicam e poluem a bacia do Rio Guandu. Saudações socioambientais, até a próxima e direto ao ponto.